Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta, o Epístola de Tiago, capítulo 3, os versos 7 e 8. Tiago, capítulo 3, os versos de número 7 e também o verso 8. Se você encontrou, diga amém. A palavra diz assim: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Amém? Aleluia. Queridos, nós estamos hoje, como já havíamos anunciado, chegando a nossa última mensagem da série Os Pecados da Língua. É verdade que muito mais ainda poderia se falar, mas ao longo dessas quartas-feiras nós recebemos da parte do Senhor instrução que nos colocam num caminho para que nós possamos agradar ao Senhor através do nosso falar. E hoje nós queremos concluir essa série com o tema Como Vencer os Pecados da Língua. Quantos desejam aqui tomar conhecimento de como vencer o pecado da língua? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha, o ponto de partida para que nós possamos vencer os pecados da língua é entender ou encarar com seriedade os pecados cometidos com a língua. É preciso de fato encarar com seriedade, irmãos. O fato é que nem sempre nós damos a atenção devida aos pecados que nós cometemos com a língua. Muitas vezes eles são até mesmo menosprezados, desconsiderados. Muitas vezes nós temos a tendência a dar importância a pecados mais cabeludos, digamos assim, e não atentamos como deveríamos atentar para os pecados que muitas vezes cometemos com a língua. Mas eles são tão prejudiciais quanto qualquer outro pecado que nós possamos vir a cometer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim lá em Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você pode dizer amém? Perceba a importância que o Senhor Jesus ele dá às palavras que nós proferimos. O Senhor Jesus ele declara para nós que no dia do juízo nós daremos conta ao Senhor por cada palavra que nós proferimos. E a palavra ainda declara que por aquilo que nós falamos, nós tanto seremos justificados como também condenados. Então nós devemos dar importância sim àquilo que nós temos falado, porque a palavra nos ensina que nós podemos ter um julgamento ainda mais severo da parte de Deus pelas palavras que os nossos lábios eles proferiram. Então eu pergunto para você, por que vencer os pecados da língua? Porque uma palavra como essa para os nossos dias. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é porque os pecados da língua podem trazer condenação no dia do juízo.
E isso por si só já é mais do que suficiente para que nós possamos dar a atenção merecida aos pecados que muitas vezes nós cometemos com a nossa língua. A palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa língua, ela pode trazer sobre nós condenação no dia do juízo. Diga misericórdia. Segunda coisa, os pecados da língua revelam se você de fato é salvo. Amados irmãos, isso é muito, muito sério. Olhe que a palavra nos declara que o coração do homem, ele é enganoso. Foi o profeta Jeremias quem declarou isso. E ele costuma nos enganar, querendo nos convencer de que nós fomos salvos e transformados sem termos uma atitude correspondente, que comprove de fato que nós somos salvos e que nós fomos transformados. Jesus, ele disse assim, olha, note, uma árvore boa, ela dá bom fruto. Você pode dizer amém? Uma árvore ruim, ela dá fruto ruim, pois a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Aleluia. Isso significa dizer, irmãos, que nós não podemos ter a experiência da salvação, a experiência da transformação, a experiência de ter sido feito nova criatura e as nossas palavras, elas não serem condizentes a essa transformação. Então, as palavras que nós proferimos, declara a palavra do Senhor, elas comprovam se de fato nós somos o que declaramos ser. Então, primeira coisa, como nós já declaramos, as nossas palavras, elas podem trazer condenação no dia do juízo. E a segunda coisa, as nossas palavras vão revelar se de fato nós somos salvos ou não. Olha o que Tiago disse para nós. Ele diz assim, olha, capítulo 3, versos 11 e 12 da sua carta. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. O que a palavra do Senhor nos faz entender é que as palavras dos nossos lábios, elas devem concordar com a transformação operada pelo Espírito Santo do Senhor em nossa vida, nos fazendo nova criaturas, amém? Agora entendamos, é fato que a nossa velha natureza, ela sempre quererá ressurgir dentro de nós. Então nós precisamos tratar os pecados da língua como eles devem ser tratados. Então eu quero trazer algumas verdades para você nessa noite, acerca de como nós podemos vencer os pecados da língua. Eu pergunto novamente, quantos querem vencer esse pecado na sua vida? Amém? Glória a Deus. Então toca nessa pessoa linda ao seu lado e diga para ela, corte o mal pela raiz. Olhe para outra pessoa linda do outro lado, para ela não ficar com inveja, e diga para ela, corte o mal pela raiz. Aí, irmão, se nós desejarmos de fato vencer o pecado da língua, nós precisamos cortar o mal pela raiz, amém? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está, é o que diz a palavra do Senhor. Sendo assim, a língua só pecará contra Deus se o nosso coração estiver corrompido. Olha que palavra tão preciosa. Nós precisamos entender essa verdade. O coração se corrompe quando nós enchemos o nosso coração de desejos pecaminosos. Irmãos, nós precisamos tratar bem o nosso coração para que pelos nossos lábios nós não venhamos pecar contra o Senhor. Muitas vezes nós falamos aquilo que não devemos falar, porque o nosso coração está contaminado pelo pecado. O nosso coração está corrompido pelo pecado. A palavra declara e diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode dizer amém? Ah, queridos, quem nunca pensou bobagem aqui? Quem nunca pensou mal? Quem nunca cogitou o mal no seu coração?
Essas coisas, elas virão sobre nós. E necessariamente, elas inicialmente não se tratam de pecado na nossa vida. Porque a palavra nos ensina que nós temos um tentador que vive ao nosso derredor, né, buscando a quem possa tragar. O que acontece muitas vezes é que nós alimentamos tais pensamentos, tais desejos no nosso coração. E aí é que o nosso coração, então, ele se corrompe. Note que a palavra diz que o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo foi tentado, contudo ele não pecou. Logo, esses tipos de pensamentos, irmãos, que muitas vezes vêm sobre a nossa vida querendo nos levar ao pecado, também vieram sobre o Senhor. Contudo, diz a palavra, ele não pecou. E a palavra diz, então, guarde o seu coração. Diga isso para a pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela, guarde seu coração. Isso. Declare outra vez, diga, guarde o seu coração. Agora, como é que nós podemos guardar o nosso coração? Como podemos guardar o nosso coração? Diga comigo, diga assim, cuidando de tudo aquilo que entra na sua mente. Irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que entra na nossa mente. Nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que muitas vezes paira sobre a nossa mente, quer permanecer sobre a nossa mente. Nós devemos ter a atenção devida com esses pensamentos, ou seja, você deve selecionar tudo o que ouve para que a mente não seja corrompida pelo seu coração, amém? Sabe, porque muitas vezes nós cedemos ao pecado porque a nossa mente, ela está sendo contaminada. Nós precisamos guardar o nosso coração. Preste bem atenção àquilo que você tem ouvido. Preste bem atenção àquilo que você presta os seus ouvidos. Irmãos, um exemplo muito prático, quer dizer, olha, eu não consigo conceber a ideia. Como é que, por exemplo, um crente em Cristo gasta tempo da sua vida assistindo novelas, irmãos? Eu declaro no nome de Jesus, isso não provém de Deus, irmãos. O que é que nós vemos nesses enredos? Nós vemos mentiras, nós vemos traições, sabe? Nós vemos toda sorte de malignidade. E essas coisas vão penetrando a nossa mente, descem para o nosso coração. E logo nosso coração começa a nos enganar. E logo nós começamos então a falar coisas que nós não deveríamos falar. Então nós devemos estar atentos àquilo que nós estamos ouvindo. Porque aquilo que nós estamos ouvindo pode corromper o nosso coração. Esse é apenas um dentre tantos exemplos que nós podemos dar. Então preste atenção àquilo que você está ouvindo. Tudo que você sabe que é pecado de ouvir e de ver, você deve evitar isso na sua vida. Você pode dizer amém? Não assista, não ouça coisas que você sabe que são pecado e que não devem ser assistidas e ouvidas. Porque se você se prestar a isso, isso vai corromper o seu coração. E se corromper o seu coração, a sua boca vai falar daquilo que está no seu coração. E a palavra de Deus diz que de toda palavra frívola que o homem falar, dela ele dará conta no dia do juízo. Se você está me entendendo, diga amém. Então, dessa forma, você guarda o seu coração e, consequentemente, você obterá mais controle sobre o pecado da língua. Amém? Então, a primeira coisa, recapitulando aqui, declare comigo, diga, corte o mal pela raiz. Nós temos que ser radicais, irmãos. Nós temos que ser radicais. Nós não podemos ficar ouvindo aquilo que não edifica. Nós não podemos ficar assistindo aquilo que não edifica. Nós não podemos ficar acessando nas redes aquilo que não edifica. Porque isso vai se tornar um monstro que vai destruir a sua vida. Então, corte o mal pela raiz, amém? Corte o mal pela raiz. Seja radical.
Amém? Segunda coisa, use a sua língua para a glória de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: use sua língua para a glória de Deus. Irmãos, esses são exemplos práticos de como você vencer o pecado da língua. O Salmo 35, 28 diz assim: olha, a minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amém? Olha o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, eu tomei uma decisão. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E ele está dizendo assim: olha, a minha língua vai proclamar a tua justiça e o teu louvor o dia todo. Ele está dizendo assim: olha, eu não vou abrir a minha boca para falar aquilo que não proceda da justiça do Senhor. Eu não vou abrir a minha boca para não bendizer o Senhor. Tudo que há em mim eu vou bendizer o Senhor. Você está me entendendo? É decisão, irmãos. As circunstâncias da vida, o diabo, os inimigos, eles vão querer fazer com que a gente peque através dos nossos lábios. Vai querer que a gente murmure, que a gente maldiga. Mas precisamos tomar uma decisão. Davi disse: olha, a minha língua vai proclamar a justiça do Senhor o dia inteiro. Salmo 51, 13 diz assim: olha, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então esses dois salmos são uma demonstração daquilo que o cristão ele deve fazer com a sua língua. Primeiro, diga comigo: glorificar a Deus. Segundo, diga: discipular o próximo. Então olha, com a sua língua você glorifica, amém? Glorifica o nome do Senhor, e com a sua língua você auxilia o irmão, você discipula o irmão. Não, você não fala mal do irmão, mas você auxilia o irmão ao irmão andar no caminho reto. Você está me entendendo? Amém? Então é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão dentro do nosso lar. Nós precisamos tomar uma decisão dentro do nosso trabalho, na nossa escola, no ambiente onde nós estivermos. Nós não podemos, irmãos, olha, ceder lugar para o inimigo. Nós não podemos permitir, sabe, dentro da nossa casa, em qualquer lugar que nós estivermos, que pessoas se levantem e comecem a usar a sua língua para maldizer. Nós temos que levantar a nossa voz, e a nossa voz proclamar a justiça do Senhor, e a nossa voz auxiliar o nosso próximo, discipulando. Amém? A sua língua, a minha língua, ela deve ser usada para a vontade de Deus e não para a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade é maldizer. Muitas vezes a nossa vontade é falar mal. Muitas vezes a nossa vontade é murmurar. Muitas vezes a nossa vontade é amaldiçoar, mas a vontade de Deus é que a sua língua professe a justiça do Senhor, amém? Que a sua língua abençoe o seu irmão, discipulando o seu irmão, discipulando o seu próximo, amém? Terceira coisa, diga comigo: fale menos. Diga outra vez: fale menos. E para você se convencer, diga de novo: fale menos. Provérbios 10, 19 diz assim: olha, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. O que é que Salomão está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo assim: olha, se você fala muito, a probabilidade de você pecar através da sua língua é maior. Então, se fosse aqui, né, no evangelho aqui, segundo o pastor Vanderlei, ele diz assim: olha, coloca a língua dentro da boca. Temos que aprender a falar menos, irmãos, porque quando nós falamos muito, nós corremos a possibilidade de pecar mais. Então olha, isso é óbvio, mas nunca paramos para pensar. A melhor forma de diminuir as chances de pecar com a língua é falar menos. Então olha, fica pianinho, fala menos, cala mais a boca,
Então, olha, é um princípio prático, porque muitas vezes você vai querer, né? Não fala, respira fundo, segura a onda, segura a língua, amém? Se você sente que gosta de falar muito, tem dificuldades em falar menos, eu quero dar um escape para você. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: vá orar. Você não gosta de falar muito? Vá orar. Vá falar com Deus. Vá falar com Ele, vá pedir a Ele, vá colocar diante dEle todas as coisas. Eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai melhorar muito. Você vai crescer muito. Agora tudo, irmãos, é o que? Decisão. Nós precisamos decidir. Uma outra coisa atrelada aqui, olha, tome cuidado para não se intrometer em assuntos que não tem nada a ver com você. Às vezes a gente está se metendo naquilo que não é nosso. Às vezes a gente está comprando uma briga que não é nossa. Às vezes a gente está passando, sabe, tem pessoas que elas não conseguem se conter nelas. Você está ali conversando, você está lá no ônibus conversando com alguém, de repente a pessoa chega, já se intrometeu, né? já é próxima, já é parente e já tá ali conversando, já sabe de tudo, né? Então, olha, não se mete naquilo que é teu, né? Guarda isso no teu coração. Evite conversas paralelas, sabe? É como um fio desencapado, irmão. Evita conversa paralela. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Quando a gente fala muito, daqui a pouco vai chegar lá no último, aquilo que ninguém falou, mas é aquilo que está sendo dito. Então, guarda isso no seu coração, né? Que você possa falar menos. Diga comigo, falar menos. Sabe, isso é tão importante porque, olha, quando a gente fala menos, a gente ouve mais. Quando a gente ouve mais, sabe, a palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, muitas vezes, tudo que nós precisamos é calar um pouco. Quando nós falamos muito, nós somos impedidos até mesmo de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco, mas nós não conseguimos ouvir porque nós não calamos para ouvir a sua voz. Então, fale menos, amém? Quarta coisa, diga comigo, dependa de Deus. O texto que nós lemos inicialmente diz assim, olha, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Irmãos, e é verdade. É verdade. Sabe, você vê hoje ainda, você vê animais que são selvagens, ferozes, que o homem consegue domar. É uma coisa impressionante. Mas olha o que diz a palavra. A língua, porém, ninguém consegue domar. E é verdade também. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago, ele fala do tamanho da dificuldade de se controlar a língua. Olha, deixa eu trazer uma palavra assim de alívio para você. Não é só você não, irmão. Essa pessoa que está do seu lado, essa que está aqui na frente, nós temos dificuldade de controlar a língua. Nós queremos falar o que não devemos falar. Sabe, muitas vezes nós queremos ver o circo pegar fogo, né? Isso está em nós, é consequência do pecado. Mas a palavra diz para nós que nós precisamos aprender a domar esse pequeno órgão, amém? Você precisa fazer guerra a esse tipo de pecado. Eu preciso fazer guerra a esse tipo de pecado. Geralmente, o que sai da língua vem do nosso coração. E como nós já declaramos, o nosso coração ele é enganoso. Sendo assim, é importante que você compreenda que sozinho você não pode vencer. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa buscar um lugar em Deus, irmão. Sabe, há pecados na nossa vida que nós não conseguiremos resistir sozinhos. Tem coisas que são nossas,
que o Senhor não fará por nós. Mas existem coisas que nós precisamos depender. Claro que em tudo nós devemos depender de Deus, mas entenda o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós: dependa de Deus, porque a palavra está dizendo assim: olha, a língua é um mal incontrolável. Você precisa buscar a face do Senhor, você precisa entrar na sua presença, você precisa se colocar num lugar de dependência. Sabe, talvez você que seja mais tentado a pecar nessa área, comece a jejuar por isso. Comece a orar mais intensamente por isso. Comece a buscar mais a face do Senhor por isso, porque olha, a palavra diz: pela sua palavra você pode ser condenado ou você pode ser justificado. Então a palavra está dizendo para nós: dependa de Deus. Somente Ele, somente aquilo que sai do coração do Senhor é capaz de nos fazer bem-sucedidos. Aquilo que sai do nosso coração é mal. Provérbios 21:1 diz assim: olha, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, Ele o dirige para onde Ele quer. O que a palavra está dizendo é: se o Senhor controlar o seu coração, Ele controla a sua língua. Você pode dizer amém? Deixa o Senhor controlar o seu coração. Deixa o Senhor controlar os impulsos do seu coração. É isso que vai livrar você, sabe, das setas do diabo. É isso que vai livrar você das ciladas do diabo. O que é que você precisa? De um lugar em Deus. Você precisa de um refúgio. Só Ele é socorro bem presente, irmão. Só Ele. Então nós precisamos aprender a depender dEle. Nós precisamos aprender a buscar a sua face. Nós precisamos aprender a entrar no nosso lugar secreto e derramar o nosso coração diante do Senhor. Colocar ali o desespero da nossa alma, a nossa angústia, o nosso medo, os nossos temores e dizer: Senhor, me auxilia. Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, porque o Senhor sabe que se o Senhor não fizer por mim, eu estou perdido. Então nós precisamos aprender a falar corretamente. Deixa eu dizer para você: olha, não se ache forte, porque você não é, porque eu não sou. Aliás, a sua palavra vai dizer assim: olha, aquele que pensa que está de pé, tome muito cuidado para que não caia. Irmãos, olha, é quando nós pensamos que estamos bem demais, que nós estamos muito perto, muito propensos a tomarmos uma rasteira do diabo. É nessa hora que você deve depender ainda mais. Está tudo bem na sua vida? Jejua. Está tudo bem na tua vida? Ora ainda mais. Está tudo bem na sua vida, irmão? Busca a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: olha, às vezes eu tenho alguns insights que vêm da parte de Deus para com vocês. Alguns de vocês já receberam algumas mensagens minhas. De vez em quando eu digo assim: olha, começa a vigiar, porque vem chumbo grosso pela frente. E talvez você possa olhar para a sua vida e você assim: olha, mas está tudo bem comigo. Eu não estou em pecado, eu estou andando na linha, está tudo corretamente. Não menospreze a instrução do Senhor, o aviso do Senhor. Então, quando uma palavra dessa vier para a sua vida, jejua, ora, busca ainda mais, busca a dependência de Deus, porque certamente o diabo está tramando algo contra você. Você está me entendendo, amém? Então é isso que a palavra de Deus ela está ensinando para nós. Deixa o Senhor controlar o seu coração. Deixa o Senhor controlar a sua vida. Deixa o Senhor dar as rédeas da sua vida. Em nome de Jesus. Deixa que isso alcance o seu coração, amém? E a quinta e última coisa, diga comigo: jogue sua reputação fora. Irmãos, isso aqui é muito fácil de falar, mas muito difícil de praticar. Nós sabemos que
A reputação é a maneira como as pessoas olham para nós. E nós sabemos biblicamente que diante de Deus isso não importa tanto. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas Deus ele vê o interior, Deus ele vê o coração. Então muitas vezes aquilo que os homens veem fora não corresponde àquilo que está dentro. Mas nós damos muitas vezes mais importância à maneira como nós somos observados do que a maneira como Deus nos vê. E nós precisamos aprender a jogar fora a nossa reputação. E jogar sua reputação fora aqui é parar de dizer: o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O que de fato importa, entenda, é aquilo que Deus pensa ao seu respeito, amém? Quando nós agimos assim, nós nos tornamos mais humildes. Quando nós pensamos naquilo que Deus pensa ao nosso respeito, isso nos livra de dois grandes pecados da língua, a soberba e a mentira. São dois pecados terríveis. Querida, a Bíblia diz para nós que o soberbo, aquele que se exalta, aquele que se engrandece, Deus abate, irmãos. Deus abate. E ao mentiroso, a palavra diz: quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando nós mentimos, nós nos colocamos debaixo dessa cobertura maligna. Nós trazemos o pai da mentira para ser o nosso pai. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor. As pessoas costumam mentir para quê? Para não ser descoberto. É ou não é verdade? Você vai mentindo para que não descubram a verdade ao seu respeito. Então olha, é uma forma de você proteger a si mesmo. Mas na verdade, isso não te protege, isso te expõe. Na verdade, isso não te guarda. Na verdade, isso de fato te fragiliza. Então nós precisamos entender verdadeiramente o que a palavra de Deus nos diz. Olha, foi isso que Jacó fez com seu pai Isaque quando ele perguntou: é você o meu filho Esaú? Qual era a intenção de Jacó ali? Ele queria receber a bênção no lugar do seu irmão. Então ele omitiu uma verdade. Por quê? Porque ele queria algo. Então quando nós mentimos, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós queremos, que as pessoas não descubram aquilo que é real ao nosso respeito. Na maioria das vezes, a mentira tem a intenção de não mostrar uma fraqueza. Então olha, é tempo, irmãos, de nós jogarmos a nossa reputação fora. Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. As pessoas vivem de reputação. As pessoas vivem de likes. As pessoas vivem de curtidas. E muitas vezes nós vamos escondendo aquilo que não deveria ser escondido, porque muitas vezes não pega bem, porque muitas vezes não é legal, porque não vai atrair seguidores. Então olha, nós precisamos jogar fora a nossa reputação e sermos quem somos. Seja qual for o motivo, jogue fora a sua reputação. Você pode dizer amém? Nós precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser autênticos. Tome cuidado com o pecado da língua. A maior razão de não controlarmos nossas palavras é que no fundo nós tratamos qualquer pecado vindo da nossa boca como um pecado pequeno. É verdade. Se alguém disser por aí: olha, fulano adulterou, misericórdia, fulano roubou, fulano matou, fulano mentiu, é normal, todo mundo mente. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós: pela tua língua tu pode ser condenado, ou tu pode ser justificado. Não menospreze o pecado da língua. Nós precisamos entender isso.
Já está mais do que provado que nós devemos tratar o pecado da língua com seriedade, amém? Agora é hora de você tomar o controle da sua própria língua para finalmente você vencer todos os pecados que estão atrelados aos pecados da língua, porque ele é um veneno mortífero. Ele vai trazendo muitos outros pecados juntamente com ele. Então é tempo, irmãos, é tempo de você assumir o controle da sua língua, amém? Inclusive, também é pecado nós não proferirmos as palavras corretamente. O apóstolo Paulo disse, nós pregamos aqui domingo: crie, por isso falei, amém? Então a nossa palavra ela deve ser correspondente com a fé, a medida da fé que foi plantada no nosso coração. Então nós precisamos falar corretamente. Então deixa eu dizer para você, olha, você vai ser tentado a pecar com a sua língua. Quando isso acontecer, corte o mal pela raiz, diga amém. Quando isso acontecer, use a sua língua para a glória de Deus, diga amém. Quando isso acontecer, fale menos, diga amém. Quando isso acontecer, dependa de Deus, diga amém. Quando isso acontecer, jogue fora a sua reputação, diga amém. Então esses são princípios práticos de como você pode vencer os pecados da língua. Então está diante de mim, está diante de você uma decisão a ser tomada para definitivamente nós vencermos os pecados da língua. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor. Depois eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua língua.